Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que vamos entender de maneira definitiva como rendem as rendas fixas, aqueles indexadores CDI, Selic, IPCA e como você pode utilizá-los ao seu benefício para você rentabilizar cada vez mais o seu patrimônio e ganhar bastante dinheiro. Bora lá pro vídeo. Bom, e antes de mais nada, é importante trazer aqui o conceito da renda fixa. Na renda fixa, nós emprestamos o nosso dinheiro para uma empresa ou para o setor público, para que essas empresas ou até o governo utilizem esses recursos para os seus projetos, para expandir ou até para pagar outras dívidas com outras empresas, outros países, se for o caso. E assim, eles nos pagam uns juros para que nós emprestemos esse dinheiro e assim a gente rentabiliza o nosso patrimônio. E dentro das rendas fixas existem três classes. A classe do setor público, os títulos públicos, que nós podemos investir no site do Tesouro ou então nas corretoras. Existem também as privadas, mas do setor bancário, que aí a gente está falando de CDB, LCI, LCA, LC, LH e aí vai. E tem também o setor privado que não são bancários. Tem as debêntures, as LCIs, as LCAs. As debêntures, por exemplo, tem dois tipos, né? As debêntures incentivadas e as não incentivadas. As que pagam imposto de renda, que são as não incentivadas, e as que são isentas de imposto de renda, que são incentivadas aí pelo setor público, governo, como benefício. E aí, dentro de todas essas rendas fixas, existem algumas características que muitas vezes a gente esquece de mencionar, alguns educadores não comentam, e é importante que todo investidor entenda. Existe a renda fixa pré-fixada. A renda fixa pré-fixada é aquela que tem uma taxa bruta ali quando você vê na corretora. Você vê lá uma taxa assim, por exemplo, CDB pagando 12% ao ano, CDB pagando 13% ao ano. Essa é a pré-fixada. Ela é pré-fixada, como o próprio nome diz, no momento que você contrata ela. E alguns investimentos aí que nós comumente vemos pré-fixados são os CDBs e também a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, e também a NTNF, que é a nota do Tesouro Nacional, série F. E essas rendas fixas ali do governo e também ali do setor bancário costumam pagar essa taxa pré-fixada. A gente pode até encontrar alguma debênture, CRA, CRI pré-fixado, mas é bem mais raro. Além dos investimentos em renda fixa pré-fixados, que são os mais simples e fáceis de entender, de investir, tem também os pós-fixados. Por exemplo, o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro que existe para o brasileiro. O Tesouro Selic ele rende a taxa Selic, que é uma taxa básica de juros aqui no Brasil. E tem também aqueles CDBs que a gente vê lá nas corretoras, nos bancos, pagando 110% do CDI. O CDI é a taxa de empréstimo entre os bancos. Ele sempre vai acompanhar muito de próximo, muito de perto a taxa Selic. Sempre vai ficar ali 0,1% abaixo da taxa Selic. É muito próximo. Então, sempre que você quiser saber quanto está o CDI, basta verificar quanto está a taxa Selic. Você vai saber que ele vai estar sempre 0,1% ali abaixo ou próximo disso. E você vai ver lá nas corretoras aqueles CDBs pagando 110, 120, 130, 90% de CDI às vezes, nos bancos. E isso acontece bastante. Esses são dois indicadores os mais conhecidos. Existem papéis também que rendem IPCA e GPM, são todos indexadores de papéis pós-fixados. Esses são os papéis pós-fixados. Existe também uma classe mista. A classe mista são aqueles investimentos que quando você encontra na corretora que pagam, por exemplo, CDI mais 3%, Selic mais 2%, IPCA mais 5%, IGPM mais 1%. E veja que tem uma taxa pré-fixada e tem também uma taxa pós-fixada. Ele faz o misto dos dois e junta e tem o seu modelo de produto. Alguns educadores por aí chamam esses de pós-fixados também, mas na verdade é que eles são realmente mistos. Eles são uma mistura de pré-fixados com pós-fixados. E aí você deve estar se perguntando, né, qual deles rendem mais? Qual deles eu devo investir, né? Qual deles eu devo colocar o meu dinheiro? E aí vai estar muito de acordo com o cenário, com a economia. Por exemplo, papéis atrelados ao IGPM são bem raros de encontrar na corretora, que é um índice ali atrelado à inflação. Tem também o IPCA,
que é outro índice atrelado à inflação, mas é muito mais fácil da gente encontrar nas corretoras. Por exemplo, o IGPM tem um bom percentual dele em INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E por conta disso, ele tem, em alguns momentos, quando o preço do material de construção civil dispara, ele tende a subir, a aumentar mais a sua valorização, como aconteceu na pandemia. E nós não vimos, por exemplo, o IPCA disparar tanto assim na pandemia, apesar que subiu bastante. Então, assim, verifique como é que está a perspectiva de aceleração de cada um desses indexadores. Por exemplo, agora que nós passamos aí da pandemia, já estamos bem mais tranquilos, o CDI e a Selic estão bem mais altos do que o IPCA, do que o IGPM. Por quê? Porque o CDI, a taxa que acompanha ali a Selic é utilizada para controlar a inflação nos países. E por conta dela ser utilizada para esse processo, se aumentar a taxa de juros para controlar a inflação dos países, e a gente vendo uma inflação alta aí nos últimos anos, nós estamos num ótimo momento aí para investir em Tesouro Selic, em papéis atrelados a CDI, mas acompanhe, tente entender qual que é a expectativa, primeiro a sua, de prazo para os seus investimentos, e de acordo com os seus prazos, seja para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí você atrela o seu investimento a qual desses índices se caber melhor para a sua carteira e para o seu objetivo. Se é controlar, se é apenas ter um retorno acima da inflação, talvez pegue um misto, IPCA mais 3, IPCA mais 5. Se você quer controlar, né, a sua carteira, a taxa de juros, atrelá-la à taxa de juros do país, atrele a um Selic, a um CDI, 110% CDI, por exemplo. Tá? E aí você vai ter uma rentabilidade também bacana para esse prazo. Só que fique atento, geralmente os papéis para liquidez diária sempre são atrelados a uma taxa pós-fixada. Ou você investe no Tesouro Selic, ou você investe a 90% do CDI, 110% do CDI, em um CDB, por exemplo. Já para prazos maiores, aí sim você vai encontrar papéis pré-fixados e mistos. Né? As debêntures, os CRAs, os CRIs, geralmente são atrelados ao IPCA+. E tem também os pré-fixados, né? Que aí temos CDBs, LCAs, LCIs, muitos deles são atrelados a uma taxa pré-fixada. Mas claro, vai ter exceções sim a essa regra, ela não está escrito na pedra, você vai encontrar várias variações para você investir para todos os prazos aí de seus investimentos. Se você compreendeu, se você assistiu até aqui, você está mais um passo do seu sucesso financeiro no mundo dos investimentos. E para trazer ainda mais sucesso à sua vida financeira, eu trouxe um brinde, um presente de alto valor agregado para você, que é o e-book que eu construí sobre 101 perguntas e respostas que todo investidor deve ter feito ao longo da sua jornada financeira ou que faz até hoje. E esse e-book serve tanto para o investidor básico, iniciante, até o mais avançado, experiente, que tem muitos anos de investimentos. Então deixei ele aí no link da descrição, é só você baixar e você já vai ter acesso instantaneamente. Espero que você tenha curtido, tenha gostado aqui do meu conteúdo, compartilhe, me ajude a difundir o meu trabalho, isso aqui é bem relevante para mim e pode ser bem relevante também para outras pessoas. Então conto com você e te vejo no próximo momento, no próximo vídeo. Até lá!